oportunidade de salientar que a professora Beatriz Chianca Pereira, que vai ser a nossa palestrante lá do dia 26, se encontra presente também nessa palestra de hoje, tá? Então, muito obrigado, tá, Beatriz, pela sua presença aqui também. De imediato, então, já passo ao currículo da professora Vivian. A professora Vivian é da pós-graduação da Universidade Fevale, faculdade do Instituto de Novo Hamburgo, formação em programação neurolinguística, inteligência emocional, comunicação não violenta, comunicação empática, gestão de conflitos, facilitadora de palestras e workshops abertos em company, relacionados ao tema comunicação não violenta e comunicação empática, e facilitadora também de círculos restaurativos. Tem uma experiência de mais de 30 anos na área de comunicação institucional e empresarial, em foco de relacionamento interpessoal, comunicação, organização de eventos e feiras internacionais e projetos de pesquisa e extensão. Ela também é diretora da LF, Comunicação Integrada, empresa de 29 anos que atua no mercado. Bom, esse é o currículo, então, da nossa palestrante de hoje. Passamos a palavra, então, à professora. Obrigada, Emerson. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou muito honrada de participar desse encontro com você. Agradeço o convite, a recepção da Isabel, tão afetuosa, né, me recebendo aqui também. E é muito bom a gente poder falar de algo que pode nos apoiar tanto nas nossas relações interpessoais, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. E eu gosto muito de dizer que eu sou apaixonada por comunicação não violenta, e desde que eu conheci esse tema, e não faz muito tempo, foi em 2018, até ali a minha, vamos dizer assim, os meus anos de profissão foram mais voltados para trabalhar em instituições de classe, e onde eu tive a oportunidade de permear vários setores, como comércio, indústria calçadista, indústria da construção, fiz muitas feiras no exterior também. Então, eu tive, ao longo da minha experiência profissional, trabalhei na Fevale também, como Relações Públicas, a nossa universidade aqui, isso foi meu primeiro trabalho, eu me formei em 84, gente, tá? Então, faz tempo, né? E aí eu fui trabalhar na Fevale, onde eu estudei, né, como Relações Públicas, como eu gosto de dizer, eu tinha ranho correndo no nariz, e estava eu lá. Na época não era uma universidade, mas era uma instituição de ensino já super reconhecida, né? Então, a minha caminhada se deu aqui em Novo Hamburgo, eu sou natural de Taquara, né? Tenho uma filha de 25 anos, sou casada há 28 anos, e tenho uma enteada. Então, dizer isso tudo para contar para vocês como eu já me relacionei na vida, né? E quando em 2018, então, eu conheci a comunicação não violenta, quando eu li o livro do Marshall Rosenberg, eu fiquei tão surpreendida com esse formato, essa possibilidade de me comunicar, e eu quis realmente me aprofundar nesse tema e transformei isso como um propósito de vida. Então, toda a minha carreira profissional se modificou. Eu brinco que eu comecei de novo aos 55 anos, né? Porque eu vi ali uma possibilidade muito linda de poder fazer um trabalho para além do trabalho em si ser algo que plantasse sementinhas, né, de melhores relacionamentos, né, porque fez muito bem para mim aprender comunicação não violenta, fez muito bem para as minhas relações mais próximas e todas as minhas relações, porque eu era uma pessoa que tinha uma opinião formada sobre tudo. Eu tinha sempre a minha razão e eu tinha uma vontade muito grande de impor aquilo que era o meu pensamento. Então, textão no Facebook, discussões acirradas, querendo ter razão, convencer o outro, tudo isso. E foi extremamente libertador para mim, eu diria que foi um alívio para mim conhecer a comunicação não violenta e perceber que existe uma outra maneira da gente se comunicar. Quando eu fiz a minha primeira imersão em comunicação não violenta na Uniluz, Universidade da Luz, em São Paulo, de uma semana, com o professor Sven Frelich e a esposa dele, a Carol,
O Sven é um alemão que mora no Brasil há mais de 20 anos, estudou com Marshall, né? E então passar uma semana em imersão falando sobre esse assunto já foi algo assim transformador para mim. E aí eu depois, meio ano depois, fiz mais uma semana de imersão num curso avançado e eu nunca mais parei de estudar comunicação não violenta. Nesses tempos de pandemia, eu devo ter me inscrito mais ou menos uns 4 cursos aí que eu ainda tenho para fazer, porque esse sistema agora online aí, a gente vai deixando, né, lá para a gente assistir depois. E também porque eu tive que me dedicar a transformar mais uma vez e começar tudo de novo na minha carreira, porque das aulas presenciais eu também tive que migrar para esse sistema online, ao vivo, eu escolhi, né? E tenho vários cursos, então, hoje que eu realizo dentro dessa área de comunicação não violenta, inclusive para empresas. Então, eu consigo não só continuar meu trabalho, como expandir. E hoje eu já falei para projetos em São Paulo, em vários lugares, assim, com pessoas do Brasil inteiro, e agora eu estou aqui com vocês, né, gente da Bahia. Isso é maravilhoso, né? Então, vamos aplaudir aí o lado bom da pandemia e ser gratos por aquilo que vem para a gente, que está tudo bem. Mas, assim, por que a comunicação não violenta me encantou tanto, né? Porque eu entendi como eu via as coisas e que disso dependia a maneira como eu conversava com as pessoas. E essa é a pesquisa que o Marshall Rosenberg fez, né? Por que algumas pessoas são tão compassivas na hora de conversar, de conviver, e outras são tão violentas, né? E a pesquisa que ele fez mostrou que a nossa fala, ela parte de um lugar que é a nossa lente, é como a gente vê o mundo. Então, eu brinco que depende muito mais de nós do que do outro. A gente sempre acha que a culpa é do outro, por a gente perder as estribeiras, dizer alguma coisa errada, né? Se desequilibrar. E quando a gente aprende comunicação não violenta, a gente começa a olhar para dentro da gente, perceber que tudo depende só de nós. Eu não dependo do outro para absolutamente nada, muito menos para ser feliz, né? E eu reconhecer meus sentimentos e necessidades é o que me faz poder ter uma conversa mais saudável, cuidar de mim, fazer pedidos mais claros que cuidam de mim e aprender a ter empatia pelo outro, né? Essa ideia da não violência, esse nome, assim, que por vezes, né, para alguns é muito estranho, ele vem, o Marshall trouxe do Gandhi e da revolução, né, não violenta que o Gandhi nos inspirou e fez na Índia, e nem por isso foi algo pacífico, né? Então, a comunicação não violenta, ela não vem para ser pacífica, para a gente concordar, para ser alguém que abaixa a cabeça. Pelo contrário, ela nos dá um caminho e uma possibilidade de sermos verdadeiros e autênticos. Porém, ela nos ensina como. E é esse, eu acho, que é o grande despertar. Porque eu sempre brinco que, meu Deus, eu fiz tantos anos de terapia, eu fiz tantas coisas na minha vida, tantos cursos, 3 pós-graduações, enfim, e nunca ninguém me falou que tinha esse jeito da gente falar, falando de mim, dos meus sentimentos e necessidades. Por que nunca ninguém me disse isso? Quanta coisa teria sido mais simples e mais fácil na minha vida, quantos conflitos eu teria evitado se eu tivesse entendido esse processo antes. Então, para mim, foi um presente, mesmo que veio eu já com uma certa idade, mas eu tenho um tanto pela frente para usar e posso levar essa ideia adiante, né? Então, depende muito mais da gente, de como a gente vê o mundo, né? A escolha que eu vou ter com as minhas palavras, com aquilo que eu vou dizer para o outro, do que exatamente do outro. Porque se eu entendo que o mundo é um lugar onde as pessoas não querem o bem uma das outras, onde elas não querem colaborar, onde elas... Professora, está falhando um pouquinho o teu áudio, talvez seja a internet, né? Pode então, ser. Essa última frase a gente não viu, está travado um pouquinho. E agora como está? Agora como está? Deu? Pode acontecer de dar umas ondas, daí vocês me avisam,
tá? Normalmente... Acho que talvez a professora tenha caído ou travou para todo mundo. É, porque eu tô vendo todo mundo, para mim tá tudo certo, para mim tá bom. Será que não é o teu? Gente, ó, tranquilo aqui, para mim tá bem, para mim tá bem. Tá, ok, agora pode continuar. Para mim, agora eu estou acho te ouvindo bem. É o teu, Isabel, porque aqui, ó, tá tudo certo, ó, normal. Tá bem. Mas às vezes é o meu que trava também, é só me avisar. Obrigada. Tá, obrigada, pode continuar. Vamos lá. Então, se eu entendo que as pessoas não são colaborativas, que elas querem puxar meu tapete, que elas não querem o meu bem, é assim que eu vou falar com elas. Então, é o meu olhar, né, que faz com que eu escolha a maneira como eu vou me comunicar. Para a gente entender um pouquinho mais como normalmente a gente usa uma linguagem que o Marshall chama de chacal, ele usa essa simbologia, né, dos animais do chacal e da girafa, para dizer esse modo mais agressivo, mais passivo-agressivo que a gente usa na nossa comunicação, ou a girafa, que seria, então, esse formato ideal, né? Porque a girafa é o animal que tem o maior coração de todos os animais terrestres, então, essa simbologia da compaixão, do coração, vem muito forte, né? Através dela, e também esse pescoço super alto, que faz com que ela veja as coisas de um outro lugar. E esse é um convite o tempo inteiro, né? Quando a gente vai conversar com as outras pessoas. Então, por exemplo, se eu digo assim, gente, nossa, tu é um irresponsável com a tua saúde. Como tu é irresponsável com a tua saúde? Se eu disser isso, será que a pessoa que está escutando isso vai entender que eu estou preocupada com ela, que eu gosto dela, que eu gostaria que ela tivesse mais cuidado com a saúde porque ela é uma pessoa importante para mim? Ou ela vai escutar isso como uma crítica, né? Ou vai escutar isso de uma maneira que não é boa? Porque quando a gente fala com o outro a partir de um julgamento, apontando o dedo para ele, já trazendo, né, uma opinião, um julgamento, é mais provável que ele não escute essa intenção, que não está clara, né? E parta para um lugar de eu fui agredido e agora eu vou me defender. E como é que a gente se defende atacando o outro? Então, talvez eu pudesse dizer, olha, eu fico preocupada com a tua saúde quando eu vejo tu pegar um copo de vinho e tu tá tomando antibiótico. Eu fico aflita com isso. Eu não sei como é para ti, mas até onde eu sei, não é legal essas duas coisas juntas. Será que a pessoa não vai ter um ouvido um pouquinho melhor para esse meu sentimento, essa necessidade que eu estou demonstrando nessa minha fala, de ver ele bem, né? Outra coisa, por exemplo, um outro exemplo que a gente faz muito com criança, né? Se tu comer tudinho, eu deixo tu olhar desenho. E se tu não comer tudo, vai ficar de castigo. Essa ideia da punição, né, do certo e do errado, esse paradigma, como a gente traz, né, esse sistema binário de pensamento do certo, do errado, do culpado, do inocente, do bom e do mal, ele permeia de tal maneira a nossa educação e a nossa cultura que a gente faz essas falas, inclusive com os nossos filhos, de uma maneira muito inconsciente, né? E o convite da comunicação não violenta é para a gente começar a ter mais consciência sobre aquilo que a gente fala. E quando eu puno ou quando eu recompenso, eu estou no mesmo lugar, que é um lugar de dominação. Quem manda aqui sou eu, quem escolhe agora se isso está certo ou está errado, se tu vai ser punido ou recompensado, sou eu. Então, esse é outro convite que a comunicação não violenta nos faz, para a gente ter relações mais equilibradas, né? Onde a gente foca nas nossas necessidades.
E talvez eu possa dizer, mesmo para o meu filho pequeno, para uma criança na escola, ou enfim, na educação, né, das crianças, a gente possa expressar para ela essa nossa necessidade, essa preocupação, de uma maneira que ela não precise se sentir ameaçada, culpada, com vergonha, né? Porque, de um modo geral, é para esse lado, e esse é o olhar chacal, e ele não está longe da gente. Então, a gente acha, eu não sou violento na minha maneira de falar, porque eu não sou agressivo, eu não falo alto, eu não sou estúpida com as pessoas, eu sou super educada. Mas não é isso que a comunicação não violenta cuida e se preocupa, né? O Marshall Rosenberg diz que por trás de todas as nossas escolhas, de todos os nossos comportamentos, tem uma necessidade. E, na verdade, o tempo inteiro a gente está cuidando dessas necessidades, né? E os nossos sentimentos, eles são luzes piscando para nos mostrar que necessidades agora estão atendidas ou não. Porque se está tudo bem comigo, se eu estou fazendo uma fala com vocês, e eu estou aqui agora vibrando de alegria, de bem-estar, né? Porque eu tenho, através disso, o meu propósito, né? Eu tenho reconhecimento, eu tenho valorização, afinal de contas, eu fui convidada para fazer esse encontro com vocês, né? Isso me enche de alegria. Então, as minhas necessidades, elas estão supridas, e eu estou bem. Mas pode ser que daqui a pouco eu receba uma ligação e alguém me diga que, nossa, sabia que a mãe da tua amiga está super doente, está mal, está na UTI, correndo risco de vida? Pum, eu já vou para um outro lugar, né? Já vou ficar preocupada, angustiada. Então, todo o nosso movimento, todas as nossas escolhas, elas vêm, na verdade, da gente estar o tempo inteiro buscando equilibrar e atender essas necessidades. Quando a gente entende isso, a gente entende que eu não dependo do outro, que a situação que acontece, ela é um estímulo para que eu desperte um sentimento, mas ela não é a causa. Querem ver? Perante uma mesma situação, as pessoas podem ficar indiferentes, podem ficar emotivas, podem ficar com raiva. Então, cada um, perante uma mesma situação, vai ter sentimentos diferentes. Por quê? Porque essa pessoa, naquele momento, está olhando para essa situação com os olhos dela, com as lentes dela, fazendo seus julgamentos e interpretações, e talvez algumas necessidades estejam atendidas e outras não, mas pode ser que sejam necessidades diferentes. Então, como é importante a gente entender esse papel dos sentimentos e necessidades na nossa vida. Ele também nos ajuda a ter mais clareza na hora da gente fazer pedidos, combinações. Porque como é que eu sei pedir algo com muita clareza para outra pessoa se eu não sei reconhecer qual é a minha necessidade? Aí o que eu faço? Eu peço por uma ação. Eu quero que tu lave a louça, né? Isso é uma estratégia para atender uma necessidade minha, que é de organização, ordem, estrutura, bem-estar, né? Tudo limpo, lindo, isso é importante para mim. E o que eu peço para o outro? Eu não falo disso, eu digo, eu quero que tu lave a louça. E aí pode ser que a pessoa diga, não vou lavar a louça. E aí já começa uma discussão. Então, nas coisas mais simples do nosso dia a dia, a gente acaba se implicando porque não sabe dizer aquilo que é importante para nós, né? E se isso vem com mais clareza, eu também posso aprender a dizer para outra pessoa, não o que eu não quero que ela faça, mas talvez já fazer um pedido positivo, dizendo para ela o que eu gostaria que ela fizesse.
porque a gente também tem essa questão do aprender a dizer não. Mas o meu não pode ser construído a partir de um sim, dessa maneira seria possível. Então, são tudo construções que a gente vai mudando o nosso pensamento, né, e aprendendo a se expressar de uma maneira que conecte mais as pessoas e que não crie muros, né, que crie pontes, porque a intenção da comunicação não violenta é justamente a de criar uma conexão entre as pessoas através da nossa humanidade. Então, é muito importante a gente entender que a nossa humanidade, ela acontece quando a gente reconhece que todos nós temos necessidades iguais. Mesmo as pessoas que pensam diferente de mim, que votam em pessoas diferentes de mim, que têm crenças diferentes da minha, elas têm as mesmas necessidades que eu. Se eu consigo ir além com o meu olhar, né, para ir para esse lado da empatia e escutar essa pessoa com meus ouvidos abertos e com a intenção de compreender da onde vem essa ideia dela, por que que ela pensa assim, porque afinal de contas, gente, cada um de nós tem uma história. Cada um de nós foi educado de uma maneira, cada um de nós talvez tenha alguma crença, né? E tudo isso vai interferir na maneira, nas lentes com que a gente olha para o mundo, olha para as situações. Então, o primeiro passo da comunicação não violenta é a gente observar. E esse é um convite tão interessante, porque observar não é observar o outro, é observar os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos são responsáveis por mais de 90% do meu sofrimento. Então, vocês percebam que normalmente quando a gente vê uma situação acontecendo, quando alguém está conversando com a gente, quando a gente está lendo alguma notícia, alguma coisa, o nosso pensamento já está nos contando coisas que pode ser que não sejam aquelas de verdade que estejam acontecendo, né? E eu fico me torturando a partir desse blá, 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 né? Que eu estou me contando, essa história eu estou contando para mim. Para eu ter certeza, seria melhor se eu checasse primeiro. Vocês querem ver um exemplo legal? Agora, quando começou a pandemia, eu tive uma dor na coluna e eu tenho uma fisioterapeuta que é osteopata e ela é super competente. E eu já me trato com ela há muitos anos. E aí eu mandei um WhatsApp para ela e disse, fulana, olha só, eu tô com dor aqui e ali desse jeito. Aí, o que que eu faço? Eu boto água quente ou boto gelo? Nunca sei o que é para botar. Aí, ela me respondeu por WhatsApp, me dando várias dicas do que os exercícios que eu deveria fazer, tudo que eu deveria fazer para ficar bem, né? Aí eu li aquilo e respondi assim, tá, tudo bem, isso eu já sei. Eu quero saber se é para botar gelo ou se é para botar água quente. Como é que vocês acham que ela se sentiu quando leu isso? Não gostou, né? Por que será que ela não gostou? Gente, ela não dedicou um baita de um tempo para escrever isso tudo para mim ensinar, para me dizer o que eu tinha que fazer. E aí eu digo para ela assim, curta e grossa. Tá, isso eu já sei, né? Como é que ela se sentiu desvalorizada, né? Não houve reconhecimento. Eu percebo que o que moveu ela foram as necessidades dela. Mas como ela já sabe um pouco de comunicação não violenta, olha que lição ela me deu. Ela me respondeu, coloca, sei lá, água quente. Só assim, amiga, ela me botou. Já que, né, a gente fala de comunicação não violenta, dá uma olhada na resposta que tu me deu, porque pode ser
que eu esteja muito sensível com essa situação da pandemia, isso foi lá no começo, né? E tenha interpretado, né, errado. Mas dá uma olhada e me fala. Quando eu li o que eu tinha escrito, eu morri de rir, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso no meu blog, porque foi uma lição para mim. Então, percebam o que ela fez, o que todos nós deveríamos aprender a fazer, a checar. Ela disse, não gostei disso que tu me disse, mas eu estou checando contigo, será que eu entendi errado, eu estou muito sensível, ou foi isso mesmo, né? Então, gente, olha que lindo. E aí, me perguntando isso, ela me abriu a possibilidade de eu explicar. E ao invés dela ficar de mal comigo, sem falar comigo, emburrada, desmotivada, indignada, com raiva, ela checou. E ao checar, a gente deu boas risadas. De um modo geral, a gente conseguiria resolver nossas coisas e possivelmente várias questões aí que vão para a justiça, né? Se a gente conversasse, não é? Porque a gente se implica tanto, fica tão incomodado, mas é por causa das nossas necessidades. Então, naquele momento, olha que interessante, se ela tivesse debaixo do mau tempo, cheia de clientes, lotada de trabalho, será que ela ia dar bola para esse jeito que eu falei? Ela ia ler aquilo ligeirinho e dizer, tá, é tal coisa e pronto. Vocês entendem como tudo é variável, não tem uma regra. Então, é muito difícil da gente acertar. Então, a intenção na comunicação tem que ser de conexão, né? Tanto quem escuta, quanto quem fala, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente interpreta o outro. Porque a gente já sabe que os meus pensamentos estão lá me contando coisas que têm a ver com o meu estado de humor, com a minha educação, com vários filtros que são meus naquele momento, né? É essa história. Ela não estava bem, ela fez um tipo de leitura. Se ela estivesse bem, talvez ela fizesse outra. Então, a situação em si despertou nela um sentimento que alertou ela para uma necessidade não atendida. De consideração, respeito, cuidado, carinho, várias coisas, amizade, né? De compreensão, de clareza, várias, né? O que ela fez? Ela checou. Ao checar, eu pude dizer para ela o que era de verdade, pedir desculpas, né, e tudo isso. E demos boas risadas. Mas normalmente não é assim que termina. As pessoas terminam, saem do grupo, brigam com a família, não falam mais por anos, por causa de coisas assim, simples assim. Porque a gente não sabe cuidar da gente, cuidar do outro. Eu só posso cuidar de mim se eu souber dizer para o outro como eu me sinto e o que é importante para mim. Enquanto eu não souber dizer isso, que é o segundo e terceiro passo da comunicação não violenta, eu não posso fazer um pedido. Eu não tenho clareza do que pedir. né? Então, é muito importante isso. Isso acho que é o grande despertar e é a grande virada de chave na comunicação, quando a gente começa a falar na primeira pessoa, né? Quando eu vejo esse copo sujo em cima da pia, me dá uma sensação de, assim, desânimo, eu fico muito chateada, porque eu passei o dia organizando essa casa, tá tão pesado para mim ter que dar conta do trabalho, da casa, tudo junto, né? E aí a sensação que eu tenho é que eu não tenho apoio, colaboração, né? E aí, então, assim, ver esse copo sujo me desperta isso tudo. Eu quero falar sobre isso, isso é meu. É de mim que eu estou falando, eu não estou apontando o dedo para ti e te acusando. Toda vez que a minha comunicação parte de um dedo apontado, acusando a outra pessoa por ser responsável pelo que eu estou sentindo, não vai dar certo. Toda vez que eu disser para essa pessoa como eu me sinto e o que é importante para mim, olha só, quando eu quero te contar uma coisa importante para mim agora.
e eu tô vendo que tu tá digitando no celular. É alguma coisa muito importante que tu precise terminar, ou tu pode me dar um pouco de atenção? Porque para mim, eu gostaria muito que tu olhasse para mim quando eu falo, porque aí eu me sinto mais escutada, né? Eu tenho, assim, mais apoio. Esse é o pedido que eu posso fazer. Mas esse pedido não parte de uma acusação. Tu tá sempre no celular, tu não presta atenção em mim, tu nunca atende o telefone. 3 vezes eu te liguei hoje, tu não atendeu o telefone, aconteceu alguma coisa? Ah, tava no silencioso. Ah, tá. Então tem que cuidar, porque às vezes eu fico preocupada quando tu não atende. Olha o tipo de conversa. E eu estou dizendo a mesma coisa. Só que normalmente a gente diz, tu nunca atende o telefone. E se eu faço uma acusação, o que, que o outro faz? A própria neurociência nos ensina isso, né? O que, que o nosso cérebro reptiliano faz quando alguém me ataca? Ele me joga na defesa, ou eu congelo, ou eu me defendo, né? Ou ataco, ou eu fujo. Só tem 3 opções. E a gente entender esses mecanismos, a curva da emoção, né? Quando alguém faz alguma coisa que não tá boa para mim, me faz uma proposta horrível, me diz algo muito ruim, enfim, algo que me tira do sério, né? O que, que vai acontecer num primeiro momento comigo? Eu vou entrar num lado da curva que eu não vou escutar outra pessoa. Né? Eu vou reagir, eu vou negar, eu vou justificar, eu vou fazer várias coisas, menos ter uma conversa legal. Então, enquanto a pessoa não sai desse lado da curva, que a emoção está maior que a razão, não tem como conversar. Essa é a hora da gente exercitar empatia. É muito fácil sentir empatia por quem pensa igual a gente, né? Vai nos mesmos lugares que a gente, vota na mesma pessoa que a gente. Ah, é ótimo ter empatia por essas pessoas, né? Eu quero ter empatia por quem pensa diferente, por quem me diz coisas que eu acho absurdas, por quem tem uma crença religiosa que eu acho abusiva, né? E é por aí vai. Então, gente, aprender sobre empatia também foi algo que me trouxe muito mais centramento na hora de olhar para as situações, de compreender o outro e de aprender que ir para o outro lugar, esse lugar de me colocar no lugar do outro, é algo extremamente complicado. E compreendendo isso, e sabendo que se eu for para o lugar dele com as minhas lentes, eu vou olhar o mundo ainda pelos meus olhos e não pelos olhos dele, e isso vai fazer com que eu dê conselhos para ele que não sejam possivelmente para ele, seriam para mim, seriam como eu faria. Tanto é que a gente diz assim, se eu fosse tu, mas não é, né? Então, empatia é esse lugar de escutar o outro com muita atenção, fazer perguntas, chutes empáticos. Eu tô vendo que tu não tá bem com essa situação, tu tá preocupado. Meu marido às vezes diz assim, eu não tô bem. O que quer dizer isso, eu não tô bem? Eu não sei. Então, eu comecei a fazer perguntas. E tudo isso eu aprendi com a comunicação não violenta. Faça perguntas. Mas tu não tá bem por quê? Tu tá com alguma dor? Não, não é dor. Tá, mas então é alguma sensação? Porque as pessoas não sabem dizer o que elas sentem, né? E aí ele diz assim, uma coisa aqui, acho que eu tô angustiado. Tô ansioso. Então, isso significa que eu tenho que ter mais cuidado contigo, porque tu tá dizendo para mim que tu não tá bem. Olha que lindo! E ao invés disso, muitas vezes, os filhos vêm, estou com dor de barriga, já vai passar. Não é nada, né? Quando a gente devia sentar e perguntar, me fala mais da tua dor de barriga, quero saber de onde ela vem, como que ela dói, onde ela dói, o que será que tem que acontecer para ela passar, né?
Então, esse tipo de pergunta que a gente pode fazer em todas as nossas relações faz com que a pessoa se conecte mais com ela se perceba melhor, ela aprenda a falar daquilo que ela sente de verdade e talvez consiga dizer com mais clareza o que ela precisa. Né? E esse tipo de cuidado um pelo outro é o tipo de cuidado que a gente deveria ter. No entanto, quando a gente escuta outra pessoa, a gente quer logo se livrar, né? Se livrar daquilo. Então, o que a gente faz? A gente diz, ai, não é nada, vai passar. Ai, tem coisa muito pior. Não, mas olha só, mas pelo menos tem tal coisa boa acontecendo, né? Quando alguém está trazendo uma dor, uma angústia, um medo, né, um problema, essa pessoa vai passar para ela, se eu disser, vai passar, não é nada, tem coisa pior, podia ter sido pior, será que muda o que ela está sentindo? Ou será que ela pensa, mas que droga, essa pessoa nem incapaz nem de me escutar e ainda despreza meu sentimento, né? Talvez a pessoa nem tenha consciência disso, né? Porque a gente está tão habituado nesse nosso formato de comunicação que a gente sente até falta quando alguém não fica interferindo no nosso desabafo. Mas quando a gente entende sobre isso, nossa, a escuta fica completamente diferente. Então, gente, estou cuidando ali um pouquinho o tempo, né? Acho que, assim, ó, falar na primeira pessoa, tá? Sempre falar o que eu estou sentindo e o que é importante para mim. Entender que, por vezes, quando outra pessoa está muito desconcertada, ela está gritando, ela está desanimada, né? A melhor coisa que eu posso oferecer para ela é a minha escuta e a minha empatia. Entender que a outra pessoa que está gritando comigo, talvez eu sendo estúpida ou grossa, naquele momento, ela está com algumas necessidades dela não atendidas. E essa é a maneira como ela está manifestando algo que ela não está sabendo falar de outra maneira. Porque se ela soubesse falar de outra maneira, possivelmente ela não estaria descompensada, gritando, né, com raiva. Compreender que aquilo que a outra pessoa está vivendo é dela e não é meu, que eu não tenho que me implicar com isso, porque não é comigo, é com ela. E aí o que eu posso oferecer para ela agora é a minha empatia, a minha escuta e a minha atenção, para que ela saia desse estado e possa conversar comigo de maneira mais clara, né? Falando de verdade o que é importante para ela. E eu posso ajudar nisso. Eu posso e devo ajudar. Porque quem é que gosta de ficar batendo boca e tendo conflito? Na verdade, ninguém. A gente só faz isso porque a gente não sabe outra maneira de fazer. E quando o outro vem me agredir, eu agrido de volta. Mas eu estou sendo igual a ele, nesse momento. Né? Então, cuidado, porque a empatia é isso. Agora é a hora de eu te escutar, porque está muito difícil para ti. Num outro momento eu vou falar de como está para mim, mas não é agora. Então, primeiro deixa a pessoa se esvaziar, para depois trazê-la para um lugar de conversa, né? Escuta é fundamental. Responsabilização pelos nossos sentimentos. Eu sou responsável. Eu não tenho eu escolho. A cada momento eu escolho. Tudo que eu faço é uma escolha. Sair desse lugar de queixa, vitimização, é muito importante para a gente ser protagonista da nossa vida. Então, a cada momento eu posso ter alta empatia, e é muito importante esse exercício de olhar para mim, reconhecer como está difícil para mim isso agora, o que está difícil, o que está me faltando, o que eu gostaria que tivesse acontecendo para a minha vida estar melhor, que necessidades minhas de liberdade, de eu poder, de lazer, de conexão, de afeto, de toque, tudo isso hoje tão tirado de nós, né? Mas
o que eu escolho fazer a partir disso? E é uma escolha. Eu não tenho o quê? Porque eu posso escolher ser irresponsável, eu posso escolher ser responsável. E isso é uma coisa minha. Não cabe a ninguém, só a mim. Né? Então, assim, ó, autorresponsabilização, autoempatia. Primeiro olhar para mim, para depois olhar para o outro. Se eu não aprendo a cuidar de mim, eu não sei cuidar do outro. Se eu não reconheço em mim sentimentos e necessidades, dificilmente eu vou conseguir ter esse olhar com a outra pessoa, tá? Então, gente, basicamente, assim, né, esse é vamos dizer, uma fala que traz, talvez, alguns pontos importantes, né, do que é a comunicação não violenta e como a gente pode, através dela, e se instrumentalizando nesses olhares da observação, sentimentos, necessidades, aprender a fazer pedidos, a gente pode mudar muito as nossas relações. Acho que eu poderia abrir aí, né, Isabel, para o pessoal também conversar um pouquinho. Nossa, quantas pessoas agora que eu vi aqui. Então, as pessoas foram ouvindo e vindo, né, professora? Eu vou abrir, sim, a possibilidade, se alguém quiser fazer um questionamento, só vou pedir para que cada questionamento seja breve, para dar oportunidade para mais pessoas. Nós temos ainda 10 minutos para o nosso encerramento. E aí, então, fica quem gostaria de fazer algum questionamento, alguma colocação. Muito obrigada pela sua fala maravilhosa, muito clara, objetiva, e nos faz visitar aí todos os componentes da comunicação não violenta com muita leveza. Obrigada. Achei que a Márcia queria falar alguma coisa. Não, Márcia? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Talvez trazer alguma experiência, né? Alguém que já conheça um pouco também, que já esteja utilizando também. Então, a minha fala seria de cumprimentar mais uma vez a professora Vivian, que essa semana já assisti uma live dela e é incansável o assunto, sempre é bom renovar e escutar, que eu acho que sempre se aprende. Parabéns. Obrigada, Márcia. Eu tenho que concordar contigo, por isso eu continuo estudando comunicação não violenta, porque cada pessoa traz mais uma coisinha, mais um olhar, mais uma maneira, né, mais uma inspiração para a gente, como a gente brinca, muscular, né, porque a gente acha, mas é muito difícil isso, é muito difícil usar. Sim, é o primeiro curso que eu fiz de comunicação não violenta com o Dominique Bartner, que é aquele inglês que mora no Brasil há 20 anos e trouxe para cá e permeia muito a questão dos círculos, né, e justiça e tudo mais. Quando eu fiz o primeiro curso com ele, eu saí horrorizada, porque eu pensei, nunca na vida vou conseguir chegar nesse lugar aí, né? Mas aí, quando eu fiz essa semana de imersão lá com o Sven, eu já tive, assim, muito mais tranquilidade em entender que é possível e que é um passo de cada vez. Acho que é isso. E é uma mudança de olhar tão grande que a gente tem que ir treinando, né? Então, não tem certo e errado, né? Acho que também tem muito essa intenção, se a gente já começa a aprender a escutar melhor as pessoas, parar de fazer tanto julgamento, saber que a gente está fazendo um julgamento, né? Que a nossa opinião é sempre um julgamento. E poder dizer isso para o outro, olha, isso é o meu ponto de vista. Quero ouvir o teu. Então, só isso, gente, já, assim, olha, dá um outro nível, né, de conversa. Muito bom. É incrível, né? Eu me encanto muito quando a gente fala na comunicação não violenta a possibilidade de dar e receber a oportunidade, né? No exemplo que tu trouxeste lá da tua osteopata, quando ela te dá a oportunidade de tu esclarecer, né? Porque somos humanos e dependendo da situação, tu tinha uma necessidade não atendida, que era a tua dor, então tu quer clareza e objetividade, e às vezes a gente responde assim e não se dá conta, né? Eu tive uma situação também muito parecida, mas graças a Deus a pessoa que estava
dialogando comigo, me chamou e disse, Cris, eu não gostei do jeito, o que tu fez comigo, e eu não tinha a mínima noção do que eu tinha feito. E ela disse, tu estava falando comigo e tu simplesmente atendeu o telefone e me deixou falando sozinha, eu me magoei muito. Olha! No dia de hoje eu achei que aquilo era... Na hora eu fiquei perplexa e depois eu disse, ok, obrigada, mas o que eu posso fazer então para melhorar isso, porque eu não tive a intenção, eu não me dei conta, eu não tive a intenção e eu precisava atender o telefone. Isso é oportunidade, né? Que tu tem de te redimir, porque ela poderia ter ficado chateada, a gente poderia nunca mais ter se falado daqui a pouco por conta disso. Mas eu não vou nem me estender, porque senão a gente não sai daqui muito. Né? Alguém queria fazer uma colocação ali, a Janine, ó. Gostaria de fazer Janine, pode falar. Oi, boa noite. Oi, Janine. Queria agradecer, né, o momento de aprendizado de hoje, né, mais um que sempre está nos proporcionando. Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada, professora, né. Essa temática para mim é muito querida, né, e eu tento, dentro do possível, a gente dá umas resbaladas feias às vezes, né, mas a gente tenta, dentro do possível, utilizar, né, dentro dos nossos ambientes, enfim, né, e eu percebo o quanto essa visão das necessidades não atendidas, essa questão que a gente está aprendendo tanto com a comunicação não violenta, nos protege também da gente se magoar, da gente ficar chateada, enfim, né. Por exemplo, eu sou professora estadual, né, trabalho na 8ª coordenadoria, e houveram algumas lives, né, da Secretaria da Educação, né, e os professores colocaram coisas muito pesadas, enfim, nos chats, né, enfim, e eu ficava pensando, né, a palestrante se preparou, queria dar o seu melhor, enfim, e aqueles professores só diziam, eu quero meu salário, né, eu não tenho valorização, né, enfim, é uma coisa complicada, né, então a gente vê o quanto as necessidades podem explodir em violência, sim, né, eu acho que não era essa a intenção, né, mas eles gostariam de ser ouvidos, eles gostariam de ter as suas necessidades atendidas. Então, quando a gente tem as reuniões com os nossos professores aqui na coordenadoria, eu vejo o quanto é importante tu começar, né, elogiando todos os esforços que eles fazem, né, nesse período de pandemia a situação está bem complicada, a gente tem uma demanda muito grande, né, e dizer que entende e que a gente está junto para auxiliar, né, já que a gente não pode sanar todas as necessidades, né, que não estão no nosso cunho, mas a gente pelo menos consegue ouvi-los, né, e eu acho que isso é bem importante. Outra coisa, sobre a empatia, eu estava ouvindo uma live do Goleman sobre as competências socioemocionais, que eu também gosto muito de estudar, né? E o Goleman colocou 3 níveis de empatia. Ele colocou, no primeiro, eu quero me comunicar com você, né? Eu entendo você, né? O segundo seria mais emocional, eu sinto o que você sente. E o terceiro seria o do carinho. Eu me importo com você e eu quero o melhor com você. Eu gostaria, se possível, tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, obrigada, Janine. São os 3 tipos, assim, mais ou menos, que eles falam de empatia, que, na verdade, é a cognitiva, que é aquela que faz a gente compreender. Eu compreendo o que o outro está vivendo, né? Essa emocional que a gente já sente com o outro, né? E aí tem essa que vai para além, que é o terceiro nível, que é quando a gente se envolve mais. Mas, assim, basicamente, o que importa, gente, é que a gente deveria ter uma mescla, né, dessa cognitiva e emocional. Porque o que acontece? A pessoa que só tem empatia cognitiva, ela é meio maquiavélica, ela pode usar isso para manipular outra pessoa, porque ela não está sentindo,
entende? Ela não está emotivamente envolvida, então ela pode usar essa compreensão dela e manipular. É isso que eles alertam, né? E aquela que vai muito para o outro lado emocional, ela pode ter estresse emocional, porque todas as pessoas que chegam perto dela, ela sente a dor do outro, ela vive o drama do outro, ela sofre junto, ela vai virar um pedaço de gente. Então, o que eles recomendam, né, a gente ter o bom senso de permear as duas. O que a cognitiva nos ajuda? E isso é muito importante, tá? Quando o outro me traz uma situação dele, eu não tenho que resolver. A situação é dele, ele está me contando. Então, isso também traz uma liberdade, um alívio, inclusive na hora da gente fazer uma escuta. Porque, normalmente, a gente está tão focado em escutar para responder que a gente não escuta, né? Então, eu já estou o tempo inteiro pensando o que essa pessoa quer, que conselho eu vou dar, o que eu vou dizer, qual a orientação que eu vou dar, vou pensar, vou dar aquele telefone para ela, eu vou resolver o problema dela. Mas não é para isso, né, que a pessoa normalmente nos conta. Às vezes, ela nem quer que eu diga como eu acho que ela tem que resolver, ela só quer falar. Então, de novo, é muito importante a gente aprender a checar, né? Então, assim, isso que tu está me trazendo, o que tu espera de mim, né? Tu gostaria de um conselho, de uma ideia, da minha experiência, ou tu só quer me contar? Então, eu posso ir para esse lugar do acolher, te escutar de verdade, fazer perguntas que te ajudem a tu teres a resposta, e não eu te dar a resposta. A gente tem muito esse hábito de automaticamente resolver a situação do outro, isso está muito equivocado. A não ser, óbvio, nós não estamos falando de uma situação que alguém vem perguntar uma coisa que eu sou obrigada a responder, dar a resposta. Nós estamos falando de uma comunicação de um modo geral, né? Normalmente, perguntar de volta ajuda mais a pessoa do que eu dar a resposta, né? E isso é o que a cognitiva pode me ajudar. Janine, é isso mais ou menos que eu posso contribuir nesse sentido. Oi, Vivian, nós temos outra pergunta da Andréa dos Santos Leandro, que ela pede um exemplo de como usar a CNV com crianças. Então, eu até tinha notado alguma coisa aqui. Eu acho assim, a criança, ela manifesta com muito mais clareza, né? Aquilo que são os sentimentos dela. O problema é que a gente não permite isso. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer com uma criança é validar o que ela sente, é escutar de verdade, é sentar com ela e desenhar, mostra aqui para mim, como tu tá te sentindo, de onde vem isso, qual é... Para todas as idades tem cartinhas de emoções, de sentimentos, tem vários materiais, tá? Tem um vídeo no YouTube, que para quem é da área de educação eu recomendo, que é Cultura de Paz na Escola. É um projeto da Dinamarca. Tem 5 vídeos, tá? Tem um que é completo, que eu sempre trabalho quando eu vou falar sobre educação. Porque é um projeto que tem na Dinamarca, eles implantaram a disciplina de empatia na escola, desde pequenininhos. É fantástico ver as crianças reconhecendo sentimentos e necessidades, resolvendo conflito, e assim, com 5 anos de idade, coisa mais amada, 6, sei lá, são muito pequenininhos, é muito lindo esse vídeo. Então, assim, tem uma outra dica, assim, não é proibido sentir, não é proibido, não é feio sentir raiva. Raiva é uma emoção natural da gente. Atrás da raiva pode ter medo, né? Pode ter tantas coisas, insegurança. Então, assim, se a gente não deixar essas emoções virem para fora e buscar junto com a criança o que é o sentimento e a necessidade, e se a gente conversar com ela, ela vai, de alguma maneira, expressar isso, o que a gente pode ensinar? É permitido sentir raiva, só que a gente tem que combinar como expressar essa raiva. E aí a gente pode combinar que quando tu está com raiva, tu pode pegar uma almofada e gritar nela, né? Tu não pode bater no irmão, tu não pode, né, machucar alguém. Então, assim,
trazer o que eu faço com isso, porque dizer para a criança não sente, bota isso numa caixinha, esse é o problema que a gente hoje vive, porque a gente não sabe falar sobre os nossos sentimentos, a gente culpa o outro, e os pais mostram isso de certa maneira para os filhos, porque eles também culpam os filhos de deixar eles irritados, né? Os filhos são responsáveis pela incomodação deles, então, tendo que a educação que a gente dá é toda do avesso, né? Então, acho que assim, ó, tem um universo de possibilidades com criança, tem várias pessoas que são mais focadas nesse tema, né? E eu indico dar uma olhada nesse vídeo que vai trazer bastante luz, assim, para quem tem criança, quem é educador e quem tem filhos. Oi, Mônica, gostaria de fazer uma contribuição? Eu vi ali que a Mônica queria falar. Sim, realmente a questão do diálogo, da conversa, uma conversa mais amistosa, né, mais harmoniosa na educação, é um trabalho que a gente tem exercitado bastante, porque realmente a vida do professor, principalmente do ensino fundamental 1 e 2, é muito difícil. Nós vemos os professores da educação básica trabalhando 3 turnos, né? Sim. Nós temos professoras que são pais e mães, são realmente as mantenedoras da família, né? E a minha vivência é em um bairro que é de risco, né? Onde tem muitas crianças que são vulneráveis, né? Em questão da violência, dos maus tratos, da negligência, do estupro, né? Além das crianças e adolescentes que trabalham com necessidades educacionais especiais, deficiência e transtorno, e nós percebemos que realmente nós temos que ter um cuidado muito especial e amoroso ao tratar com os professores, com os pais, os familiares. Então, realmente, a conversa, ela acalma até os ânimos, né, quando eles vêm muito aflorados, né, ela como se fosse um paliativo e ajuda bastante nessa interação. Eu me lembro que eu fui atender uma mãe e ela veio com a irmã para me bater e eu atendia numa sala separada porque o filho não estava desenvolvendo, eu estava preocupada. Ela entendia. Travou para mim, gente, não sei se para vocês. Eu não sabia que você queria me ajudar e ajudar o meu filho. Então, quer dizer, como você fala, como você recebe, como você trata as pessoas, é um diferencial muito grande, né? E realmente esse tema fantástico, estou maravilhada, tá? Com essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Mônica. Bom, então, pessoal, estamos chegando, né, às 19 horas, nesse encontro maravilhoso, quando estamos bem e com as nossas necessidades atendidas, o tempo voa, né? Tenho certeza que a professora Vivian superou todas as nossas expectativas, com um público aí riquíssimo de todo o Brasil, de todas as possibilidades, psicopedagoga, professoras, estudantes do direito, pessoas já com as suas formações, graduados, e foi muito rico, assim, passou muito rápido, e não tenho palavras para agradecer, e o pessoal chegando ainda, né, para agradecer o teu carinho aqui conosco, né, e a possibilidade da gente refletir um pouquinho sobre a comunicação não violenta, que é isso que tu muito bem colocaste, né, é um caminho, e a gente precisa estar sempre trazendo para a consciência e estar se dando a oportunidade para o outro reconhecer isso, né, e melhorar ou aprimorar as nossas relações. É um caminho que, para mim, também, assim como quando tu referiste, vale muito a pena, e eu me sinto muito mais feliz com essa caminhada, mesmo, às vezes, nosso lado lobo, às vezes, saindo por conta de algumas necessidades, talvez, possivelmente não atendidas em algum momento, né? Mas minha gratidão, a nossa gratidão de toda a equipe do Sempre, a ti,
e a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Fica o nosso convite para o dia 23/9, então, com a professora Beatriz, né, falando um pouquinho, dando continuidade aí nessas nossas atividades. Muito, muito, muito obrigada, e te dou a palavra, então, para tu se despedir de nós, nesse momento. Obrigada, Cristina. Gente, um prazer, né? Eu, se deixar, eu fico horas aqui falando, mas a gente tem o tempo e tá tudo correto. Para mim, sempre passa muito rápido esse tempo, né? E eu fico muito honrada, né, de estar aqui, conhecer vocês. Eu deixei ali no chat meu site, meu Instagram, se vocês quiserem me seguir, me acompanhar, né? Fica aí o convite. E estou à disposição, quando vocês sentirem, né, que for importante, ou fizer sentido, pode me chamar, tá bom? Tem que ter muito cuidado com essas ofertas nesse momento. Tudo bem. Porque nós, semprianos, sempre quando nos oferecem o dedinho, a gente abraça a pessoa e a pessoa já veste a camiseta e já fica sempriana, né? É, isso aí. Aqui o restaurante Novo Hamburgo também é assim, né, Emerson? Então, conte conosco também, né? Tá bom, eu acho que quanto obrigada. mais junto nós estivermos, mais fortes seremos, né? Para enfrentar essas caminhadas aí da vida. Tá bom? Muito obrigada a todos. E até uma próxima. São sempre bem-vindos aqui nas nossas rodas virtuais de conhecimento. Beijo, se cuidem e cuidem dos seus. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Até.